Fala pessoal, Latos falando. Vamos lá pessoal, vamos aí para mais um vídeo da série do Trader na Prática, aonde a gente está tentando aí desmistificar o mercado financeiro de uma forma correta, trazer educação financeira, principalmente voltada para o mercado financeiro, da melhor forma possível, né? E de uma forma gratuita, uma forma ampla, né? Que possa ajudar a todos aí. Então já peço a todos aí que deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos. Eu acho que o pessoal que que tá no mercado financeiro, isso aqui é independente de técnica, então todos são bem-vindos para conhecer esse conteúdo e ampliar cada vez mais seu conhecimento e seu profissionalismo dentro do mercado financeiro, tá? No último Trader na Prática, a gente falou sobre o S&P 500, né? A gente comentou da importância do S&P 500, o quanto ele é relevante quando a gente pensa em contexto, o quanto é importante a gente saber como é a movimentação da maior economia do mundo e qual reflexo isso pode ter aqui no nosso mercado brasileiro, tá? E hoje eu quero dar continuidade a isso e falar dos outros índices, né? E além de falar desses índices, a importância de se entender a composição desses índices, né? Até porque quando a gente pensa no índice, a gente está pensando geralmente no reflexo da economia daquele país que ele reflete. Então, por exemplo, o Ibov é o reflexo da economia brasileira. Claro que tem seus detalhes, a gente vai falar sobre isso hoje, mas pega o S&P 500, é o reflexo da economia americana, né? Você pega o Hang Seng, que é o reflexo da economia de Hong Kong, né? Você pega o Shanghai, o reflexo da economia chinesa. Então é muito importante, pega o DAX, é o reflexo da economia alemã, que é importante. Então entender esses índices é muito importante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no mercado americano, a gente tem vários índices. A gente tem o S&P 500, que a gente falou a semana passada, que é um índice composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Lembrando que essas empresas podem tanto estar na NYSE, que é a Bolsa de Nova York, quanto na Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia Americana. Tem outros índices nos Estados Unidos, outro que é bem importante, que se ouve falar muito, tenho certeza que vocês já ouviram falar, até mesmo quem gosta de análise gráfica já viu falar, que é o Dow Jones. Tá? E o Dow Jones é muito importante, é um índice americano também, ele é até mais antigo do que o S&P 500, tá? Ele é da casa dos 1.800, o S&P já é de 1957, tá? E o Dow Jones, ele sempre foi muito importante, tá? E ele é composto pelas 30 maiores e mais importantes empresas americanas, tá? Então ele é um índice que não reflete a economia americana, tá? Até porque hoje em dia a maioria das maiores empresas americanas são de tecnologia, então foge um pouco do conceito de espelhar ou ser reflexo da economia americana. Mas é um índice importante, é um índice muito utilizado para muitas matérias, para muitas coisas, tá? Então você vai ouvir falar muito do índice Dow Jones durante a sua vida de profissional do mercado financeiro, mas não é o índice mais importante dos Estados Unidos. Assim também como a gente tem o Nasdaq Composite Index, tá? Que é o índice da Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, que é da Nasdaq, tá? Que é composto hoje em dia aí por quase 3.500 empresas, mais de 3.000 empresas, tá? É um índice importante, lembrando que esse índice da Nasdaq, ele é composto não só por empresas de tecnologia, né? Porque o pessoal olha para a Nasdaq e pensa, empresa de tecnologia. Não, ele é muito mais que isso. A sua maioria é composição de empresas de tecnologia, tá? Que é um setor muito importante hoje em dia, principalmente pensando nos Estados Unidos, mas tem várias empresas de outros segmentos lá, tem empresas brasileiras que fazem parte disso, por exemplo, PagSeguro, uma XP da vida, a gente tem, por exemplo, o Nubank, que provavelmente quando fazer a IPO vai fazer na Nasdaq, então, ou seja, a gente tem um setor muito amplo que não tem só empresa de tecnologia, assim como não tem só ações, né? Quando a gente pensa na Nasdaq, a gente tem ADRs que são negociados na Nasdaq, REITs, né, que são fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, dentre outros itens, ADRs, né, que a gente aqui no Brasil a gente fala muito sobre ADR, geralmente como a gente quer sentir como que vai ser a expectativa da abertura de uma determinada ação, né, a gente olha geralmente para a ADR dessa ação para entender, né, que são certificados dessa ação negociados lá fora. A gente aqui no Brasil, para
só nível de similaridade, a gente começa agora, por exemplo, aqui no Brasil, operar BDRs, né? Que é a mesma coisa, né? Só que B de Brazilian, lá a A de American, tá? Mas o sentido é o mesmo, que é certificado, né, de uma ação que existe, né? A ação é o lastro disso, só que ou lá fora ou aqui. Então, quando uma ação brasileira é negociada lá fora, a gente chama de ADR. Quando uma ação lá de fora é negociada aqui, a gente chama de BDR, tá bom? E então isso também é negociado, por exemplo, na Nasdaq. Na NYSE também, na Bolsa de Nova York, isso também é negociado. Mas só para vocês entenderem um pouco que a Bolsa da Nasdaq vai um pouquinho mais além, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, no Nasdaq Index, no Composite Index, a gente está falando aí de mais de 3.500, 3.300 empresas, ou seja, ações que são possíveis de negociação lá dentro. Então, um mercado gigantesco, tá? Gigantesco. Só que não reflete diretamente a economia, tá? Ou seja, o índice da Nasdaq, ele é muito voltado para o setor de tecnologia, tem outros setores ali que até acabam compondo, mas não reflete a economia americana, tá? E por último, a gente tem um outro índice também que é bem negociado nos Estados Unidos, que é o Russell 2000. Esse Russell 2000 é um índice de small caps, de empresas pequenas, né? Aqui no Brasil a gente chama elas de mico, né? Antigamente. Tá? Mas nada mais é do que são small caps, empresas pequenas, de baixo faturamento, ainda em crescimento. Tá? Mas é um setor importante, o mercado lá fora gosta muito de olhar para esse setor de small caps quando tem sentimento de crise ou de recuperação também, né? As empresas pequenas sempre têm sua parcela de recuperação muitas vezes mais acelerada. Tá? Então, quando a gente pensa nos Estados Unidos, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq e Russell 2000. Tá? Todos esses itens, esses índices são importantes, mas sem sombra de dúvidas, o mais importante de todos é o S&P 500, que é o índice que reflete a economia americana, né? Então, quando a gente fala muito nessa série do Trade na Prática, a gente já entrou em vários momentos em contexto em si, né? A gente comentando, e uma coisa que é muito importante quando a gente busca entender contexto é entender correlação. Tá? O que acontece nos Estados Unidos que pode refletir aqui no Brasil? O que acontece no petróleo que pode refletir aqui no Brasil? Ou o que acontece no petróleo que reflete no S&P que pode refletir aqui no Brasil? Isso é correlação. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender que quanto mais eu entendo isso, mais eu entendo o cenário, mais eu entendo o contexto. E mais eu entendo se o que está gerando movimentação, por exemplo, aqui no Brasil, veio lá de fora ou daqui de dentro. Se é uma motivação interna ou externa. E entender a composição do índice que reflete a economia, principalmente a economia americana, é muito importante. Né? Então, entender o S&P é muito importante. Só para vocês terem uma noção da composição do S&P 500 por segmento, a gente tem ali o setor de tecnologia e informação, que é 27,5%, ou seja, é o setor hoje em dia mais forte dentro da S&P, assim como é o setor mais forte dentro da Nasdaq. A gente tem o setor de saúde, que equivale a 14,6% dentro dos Estados Unidos. Tem no setor de saúde empresas como Johnson & Johnson, Pfizer e outras empresas do segmento de saúde. Tá? Setor de consumo, né? 11,2%. A gente tem o setor de serviço de comunicação, 10,9%. Finanças, 9,9%, que entenda finanças, bancos e afins. A gente tem o setor industrial também, que parece gigantesco nos Estados Unidos, mas o peso dentro do S&P não é tão gigantesco, mas tem sua importância, que tem cerca de quase 8%, 7,9%. Produtos básicos para o consumidor, que também é industrial, 7%. Serviços públicos, 3,1%. Imóveis, 2,8%. A gente tem ali materiais também, 2,6%. Energia, 2,5%. Se vocês notarem, essa composição ela é bem diluída. Tá? Então, abrange vários setores da economia. Consequentemente, isso faz do S&P 500 um índice que reflete muito o que está acontecendo na economia americana, muito da expectativa dentro da economia americana. Ou seja, provavelmente eu tenho que entender, basicamente, pelo menos, qual é a composição para entender qual setor está puxando o S&P.
Tá? Assim como uma coisa interessante, você pega a Nasdaq, que a Nasdaq é uma bolsa de tecnologia. Tá? Tecnologia hoje em dia nos Estados Unidos é um mercado muito alavancado. Vou dar um exemplo para vocês. Pega a Tesla da vida. A Tesla é uma empresa de carros elétricos, né? É uma empresa de tecnologia, tá? De automóveis mais de alta tecnologia, carros elétricos, que é o movimento do futuro, vamos dizer assim. É uma empresa que vale mais do que todas as empresas de carro praticamente juntas. Né? Vale mais do que uma GM, do que uma Ford, do que uma Fiat, todas juntas. Por quê? Porque é uma empresa do futuro. A gente chama de uma opção do futuro. Muita gente fala que é uma bolha. Aí é questão, o tempo vai dizer muito sobre isso, mas é uma empresa de tecnologia. Então, ou seja, ela vale mais do que empresas industriais, que faturam muito mais que ela. Como é a realidade que a gente vive hoje em algumas coisas, como bancos digitais valem mais do que bancos físicos. Né? A gente já entra isso daqui a pouco quando a gente fala em Brasil. Então, empresas de tecnologia hoje em dia elas alavancam muito, né? Elas valem muito. Consequentemente, né, elas têm um peso muito grande na Nasdaq, que é mais de 80% da Nasdaq. Consequentemente, elas são muito sensíveis ao que acontece na economia, principalmente quanto ao custo do dinheiro. E o que eu quero dizer com isso? Empresas de tecnologia elas são empresas muito alavancadas. São empresas que o negócio muitas vezes é muito bom, escalonável absurdamente, mas tem um período de investimento, né, até elas começarem a dar retorno. Tá? Vamos pegar um exemplo para vocês, a Netflix. É uma empresa de streaming, né, que antigamente fazia streaming de produções já existentes. Para ela começar a ampliar mais mercado e ser mais exclusiva, vamos dizer assim, ela começou criar suas próprias produções. Começou a fazer suas próprias séries, começou a fazer seus próprios filmes, ou seja, virou um estúdio. Né? E, consequentemente, isso é caro, né? Isso aumenta o endividamento da empresa. Só que como nos Estados Unidos os juros é muito baixo e o acesso ao dinheiro é muito amplo, o que uma empresa dessa faz? Se endivida por longo prazo, porque ela está investindo, consequentemente ela acredita que no longo prazo ela vai ter esse retorno. Tá? Só que ela tem uma dívida de longo prazo. Se o juro subir, a dívida dela fica mais cara. Se o juro se manter estável, a dívida dela se mantém estável, ela se recupera, ganha dinheiro, cresce o negócio e paga a dívida. Tá? Então o que acontece? Isso é só o exemplo da Netflix, mas a maioria das empresas de tecnologia são assim, nem todas dão lucro. Tá? Então, e a boa parte delas tem uma dívida muito alta. Então, o que acontece? Quando, por exemplo, a gente está no momento de política monetária, onde, devido à pandemia, nos Estados Unidos se injetou muito dinheiro na economia com estímulos e cortou os juros quase a zero. Tá? Então, isso é o paraíso para a recuperação, muito dinheiro irrigado na economia. Consequentemente, muita gente se endividou porque pegou um dinheiro barato, um crédito barato, mas de longo prazo. Tá? Como é a maioria das empresas de tecnologia. E agora a economia está se recuperando. Consequentemente, quando uma economia se recupera, gera inflação. Quando gera inflação, o Banco Central daquele país, no caso dos Estados Unidos, ele precisa começar a tomar atitudes para não deixar a inflação crescer demais e desacelerar muito a economia. O que ele faz? Ele começa a criar um plano para poder retirar estímulos da economia e depois, aos poucos, ir subindo os juros. Só que quando ele começa a se direcionar para isso, as empresas de tecnologia começam a sentir. O mercado olha e fala, nossa, essa empresa de tecnologia tem uma dívida de longo prazo, não dá lucro ainda e se o juro subir mais rápido do que se espera, consequentemente essa empresa vai estar muito mais endividada e pode ter um risco de quebrar ou de não conseguir ter lucro, enfim. Né? E aí o que acontece? O setor de tecnologia cai. Tá? Cai por quê? Cai justamente porque tem um risco, tem uma preocupação dentro do cenário econômico. Aí a bolsa da Nasdaq cai. Tanto é que toda vez que a gente vê o T10, que é os Treasuries de 10 anos, começar a subir, a gente percebe claramente uma movimentação de queda na Nasdaq. Por quê? Se o T10 está subindo, porque existe uma preocupação do mercado que os juros venha a começar a subir. Né? Mesmo que o T10 seja de 10 anos, ele é um termômetro muito importante para a economia americana sobre juros. Consequentemente, a Nasdaq começa a cair, porque o mercado olha e fala, nossa, o risco de se ter uma alta de juros começa a ficar um pouco maior. Se ele começa a ficar um pouco maior, as empresas de tecnologia que têm uma dívida muito alta começam a ser um risco. E aí o que acontece? Começa a se sair
dessas empresas de tecnologia. Consequentemente, quando a Nasdaq cai e as empresas de tecnologia caem, o S&P tem ali 27,5% de empresas de tecnologia. A gente pode ver um S&P ou caindo ou desacelerando, né? Mesmo que outros setores estejam subindo. Tá? Então, o setor de tecnologia é muito importante mesmo para o S&P 500. Só que como ele tem outros setores, a gente consegue sentir como está a economia como um todo. Vou te dar um exemplo. Há 2 meses atrás, o temor de alta de juros, de política monetária mais dura por parte do Banco Central estava muito alto, 1 mês e meio atrás. Tá? O que a gente começou a ver? O Treasury subindo forte, Nasdaq caindo, e o S&P subindo. Mas você pode falar assim, mas como assim? Nasdaq caindo forte e o S&P estava subindo? O mercado estava fazendo uma troca, estava saindo de empresas de tecnologia e tomando empresas, comprando empresas industriais. Por quê? O aperto monetário vem para conter a inflação. A inflação se tem quando a economia está se recuperando. A economia se recupera quando a demanda volta. Geralmente, como a demanda estava voltando, porque tinha estímulo ali do governo americano, o setor industrial, o setor de serviço começou a ganhar força. Por quê? O pessoal estava saindo de tecnologia e indo para o setor industrial porque o setor industrial estava começando a voltar a ter demanda. Tá? E aí começou-se a ter uma troca de liquidez, uma troca de sai de tecnologia, que tecnologia estava correndo risco de juros, de dívida de longo prazo, e vai para o industrial, que é a área que estava retomando, tá? Estava começando a ganhar força novamente. Tá? Então, a gente que é de mercado, a gente tem que saber essas coisas. A gente tem que entender como funciona essas composições e como que a gente toma partido em cima disso e como que a gente tira proveito em cima dessas coisas. Tá? Isso é muito importante. Lembrando que o Dow Jones ele tem uma composição gigantesca, são mais de 3 mil empresas. Consequentemente, essas empresas, a maior parte é de tecnologia. Então, o peso que ela tem quando acontece alguma movimentação de aperto monetário é maior do que o setor industrial. Né? O aperto monetário vem por crescimento. Crescimento geralmente afeta positivamente, tá? O setor industrial que acaba acelerando mais ali dentro dos Estados Unidos. Aí você pega, por exemplo, então, quando a gente fala isso, é muito importante, quando a gente olha para o cenário externo para tentar tomar uma decisão aqui, também olhar o S&P 500, né, que é muito importante, que é o reflexo da economia americana, mas também olhar, por exemplo, o Nasdaq. Né? Na minha tela vem S&P 500 e depois Nasdaq, que é importante. E também os juros de 10 anos. Que ele ajuda a ter um reflexo de entender o que pode estar acontecendo com o Nasdaq e o que pode estar acontecendo com o S&P. Tá? Mas o S&P é tão fiel ao movimento da economia americana que geralmente ele mostra para a gente claramente se tem alguma coisa ruim acontecendo com a economia americana, o S&P está caindo, quer dizer que a economia não está bem. Se o S&P está subindo, quer dizer que a economia está bem. Isso pode ser bom ou ruim para o mundo. S&P caindo é ruim para o mundo, S&P subindo é bom para o mundo. Tá? Ele é um bom reflexo da economia americana. Tá? Porque ele é bem diluído, exceto o setor tecnológico, o restante é muito bem diluído. Então, quando o S&P está caindo, eu bato o olho para ver como está o Nasdaq e como está os Treasuries. E baseado nisso, eu tenho uma noção se é algo pontual ou se é algo geral. Tá? Mas só com esses 2 itens eu consigo ter noção. Pega o índice brasileiro, o IBOV, tá? Que é o índice que compõe aí, toda a nossa bolsa. Tá? Ele é um índice extremamente concentrado. Né? A gente mostrou o S&P tem uma concentração maior no setor de tecnologia, mas depois é bem diluído. O nosso setor, nosso IBOV aqui já é o contrário. Ele é muito concentrado em 4 setores, que é o setor bancário, que tem 20%, é o setor de mineração, que tem 12%, é o setor de petróleo e gás, que tem 14%, e depois é o setor de comércio, que tem ali 7%. Então, esses 4 setores são basicamente 50% do mercado. Tá? Ou seja, tem um peso muito expressivo. E depois tem o restante, serviços, energia, dentre outros itens, setores dentro do nosso IBOV. Mas o setor mais importante são 4. Tá? Ou seja, então, se eu quero entender o que está derrubando ou forçando para cima o nosso mercado brasileiro, basta olhar para esses 4 setores. Tanto é que, quando eu vou tomar uma decisão de comprar ou vender índice, por exemplo, baseado no contexto, o que eu me preocupo? Pô, como está o setor bancário? Como que está o setor de mineração, especificamente Vale?
tá? Como que está o petróleo? Como que está o setor de comércio? E por que estão assim? Ah, por que banco está subindo? Por que banco está caindo? Por que Vale está subindo? Vou lá olhar o minério de ferro, vou olhar como está o dólar. Lembrando que a Vale é uma exportadora, então quanto mais caro o dólar, melhor para ela. E ela exporta minério. Quanto mais caro o minério, melhor para ela. Minério em baixa, dólar em baixo, dificilmente a Vale vai estar positiva. Petróleo é a mesma coisa. Né? Quando eu olho para Petro, eu preciso olhar como que está o petróleo, né? Como que está o dólar, porque para ela influencia também. Tá? O setor de comércio, como que está a indústria, como que está a retomada econômica da empresa, do país? O pessoal está empregado? Anunciou auxílio. Auxílio é bom ou ruim para o setor de comércio? Então, a gente que é de mercado, a gente precisa entender isso. Né? Porque em alguns momentos a gente pode olhar e falar assim, nossa, hoje o setor bancário está desabando, mas o Ibov não está caindo. Por que ele não está caindo? Provavelmente porque Vale e Petro está subindo. Né? Ou seja, às vezes é pontual o que está fazendo os bancos caírem. Mas, por exemplo, se o banco está caindo forte porque tem um motivo e Vale e Petro não tem nenhum motivo para subir, provavelmente o Ibov vai estar caindo, mesmo com Vale e Petro estável. Por quê? Bancos têm 20% de peso dentro do Ibov, ou seja, ele é muito importante. Por isso que a gente fala que o nosso Ibov ele é muito concentrado em setores específicos. Então a gente tem que ficar muito atento a esses setores para entender o contexto do que está acontecendo. Entender da onde vem esse movimento, se é interno ou externo. Então é importante a gente entender isso. Setor bancário, setor de mineração, setor de petróleo, né? Petróleo, óleo e gás é super importante. E soma-se a eles o comércio. Estamos falando aí de praticamente 50% do Ibov. Ou seja, muito expressivo, muito concentrado, diferente dos Estados Unidos. Por isso que olhar para o S&P 500 é extremamente importante. Tá? Para a gente ter uma noção como está a economia americana. Ficou com dúvida? Olha como está a Nasdaq. Tá? A Nasdaq está caindo. Como que está os Treasuries de 10 anos? Será que é ele que está fazendo peso na Nasdaq ou é a economia como um todo que está pesando? Tá? Então isso é muito importante. E quanto mais a gente se aprofunda em mercado, quanto mais a gente conhece os indicadores econômicos, política monetária, a balança comercial entre países, tudo isso ajuda a gente a entender a movimentação dos mercados, entender as economias dos mercados, o que motiva os mercados tanto para subir quanto para cair. E quanto mais informação a gente tem, quanto mais a gente entende o cenário, quanto mais a gente forma o contexto, entende o contexto, a gente entende o porquê fazer ou não fazer. E para com essa coisa do que eu quero ou eu acho. O mercado não é lugar para o eu quero ou eu acho. Eu sei ou eu não sei e por que eu sei. Tá? Por que fazer ou por que não fazer. Isso é super importante. Ter essa visão é importante, é o que diferencia quem é profissional de mercado financeiro e quem é amador que está ali tentando jogar com o mercado financeiro. Tá? E uma coisa eu falo para vocês, tira contexto de mercado, o mercado financeiro é jogo, nada mais que isso. Tá? Então entender o mercado é muito importante, por isso que eu falo, contexto, disciplina, técnica, é nessa sequência. Tá? Então quanto mais a gente conhece contexto, mais confiança a gente tem, mais disciplina a gente tem, para executar a nossa técnica da melhor forma possível quando se deve fazer, tá? Independente de qual seja a nossa técnica. Tá? Então, não deixem de conhecer mais profundamente como funciona o mercado americano, como são os índices americanos, qual a importância que eles têm, qual a composição que eles têm. Tenham o S&P 500 na tela de vocês, se aprofundem em conhecer mais o mercado americano, entenda o que é o mercado de tecnologia americano, que é a Nasdaq, entenda mais o Ibov, entenda os setores que têm mais peso no Ibov, por que eles se movimentam, por que Vale sobe, por que Vale cai, qual a importância de eu acompanhar como está o minério de ferro, como está o dólar, por que é importante eu saber sobre petróleo, para justamente olhando para Petro. Tudo isso vai começar a te colocar cada vez mais dentro do cenário, cada vez mais dentro do mercado e cada vez se tornar mais e mais profissional. Tá? Então isso é importante, a gente está tentando aqui cada dia mais trazer mais conhecimento, abrir a cabeça de vocês para o que é mercado de verdade. Tá? Então espero estar ajudando nesse aspecto, espero que vocês evoluam muito em cima disso.
tá? Porque isso é o que vai diferenciar você lá na frente entre dar certo no mercado ou literalmente sair pela porta dos fundos. Lembrando que mercado é um funilzão, entra um monte de gente, ele vai afunilando, afunilando, afunilando. A dedicação, o conhecimento, a paciência e o entendimento do contexto de tudo que acontece no mercado é o que vai te colocar cada vez mais na boca, no final do funil, e que vai ser um profissional de mercado financeiro e vai fazer parte, né, do pessoal que dá certo no mercado. E tem o pessoal que dá certo. Fácil? Nem um pouco, nunca vai ser. Mesmo quando você sentir que já deu certo no mercado, você vai perceber que a dificuldade só aumenta. Só que também o seu conhecimento e os seus resultados e as consequências de fazer a coisa certa no mercado também só vão aumentar, tá bom? É isso. Espero ter ajudado a todos. Quem está chegando agora no canal, não deixa de seguir o canal, não deixa de deixar seu like. E todo dia, às 8h30 da manhã, reunião matinal, onde a gente faz um panorama para entender o contexto global e o reflexo que pode ter na abertura, tá? Assim como também a gente tem às 6 horas da tarde, a gente tem a reunião de encerramento para entender o que aconteceu no dia, tá? O que refletiu no dia, para que o movimento do mercado acontecesse, tanto interno quanto externo, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Né? Não esquece, deixa seu like, segue o canal aí, vamos que vamos, tá bom? Excelente vida a todos aí.